Vamos de Paquetá? Vamos de Paquetá, porque o homem chegou, a ansiedade agora acabou da torcida do Flamengo, muita empolgação no Rio de Janeiro, num clima de festa, muito calor lá. Vamos ver as imagens então do Paquetá chegando. Ô meu switcher, me avise aqui, me conte aqui, a gente já tem a entrevista do Paquetá no jeito? Tem? Sobe som? Como é que é? Ah, então tá, vamos ver as primeiras palavras do Paquetá como jogador do Mengão. Aliás, ele nem foi anunciado ainda, né? Mas olha isso, precisa? Nem precisa, né? A apresentação já tá mais que feita aí junto com a torcida. Vestiu camisa da organizada. Foi uma linda festa lá no Rio de Janeiro. Então bora ouvir o Paquetá. Cara, eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar, meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. O cara meteu a camisa da Jovem, parceiro, ele meteu a camisa da Jovem, olha isso, meteu a camisa da Jovem, parceiro. Foi, mano, cantou Força Jovem, só tem que... Cara, sensacional a simpatia do Paquetá, voltando pra casa, fazendo foto com a galera toda. Cara, que espetáculo, que espetáculo. Tá com a nossa equipe lá também, cara, espetacular, cara, espetacular. Isso é espetacular, cara. Ih, Paquetá apareceu, oi. Pô, espetacular, maluco. Sensacional, cara. E festejar o teu sofrer. O Paquetá, velho. Você pagou com traição. O Paquetá cantando com a camisa da Jovem. Cara, sensacional. E olha, a notícia é boa, hein? Antes da gente prosseguir com esse vídeo, a notícia é boa. A gente tem uma notícia muito boa para passar para vocês. O José Botto, sobre aquelas declarações que aconteceram, né? No jogo São Paulo e Palmeiras, ele reclamando da arbitragem. O José Botto, tá? O José Botto foi absolvido ainda agora, né? Na Justiça Desportiva, ele foi absolvido, o José Botto. O julgamento foi hoje. O mais inacreditável é o áudio do VAR. Gente, o áudio do VAR é inacreditável, tá? A gente tem aqui, ó, áudio VAR. CBF divulga áudio do VAR sobre possível pênalti. Não impacta. Olha que loucura, né? O Wilton Pereira, árbitro do jogo, afirmou que os jogadores do Flamengo reclamaram de um calço no meio-campista. Falam que ele foi calçado, relatou durante a conversa com o VAR. O Wilton, porém, alegou: para mim, esse contato não foi suficiente para quê? Cara, afetou o chute. A jogada aconteceu no último lance da partida, onde o uruguaio ficou com rebote após Rafael defender uma cabeçada de plata. Finalizou para fora e reclamou de falta de Alan Franco. O VAR concordou com a decisão de campo. Pode seguir, segue a decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna para trás. Vocês são burros! Vocês são idiotas! O cara, quando vai chutar, ele tem que levar a perna para trás para chutar! Vocês são malucos? Qual o problema de vocês, cara? Isso aí é má intenção, é não querer analisar, é não querer fazer o certo. Falar que o Arrascaeta que botou a perna pra trás, ele vai fazer o que pra chutar, ô imbecil? Ele vai fazer o que pra chutar, ô imbecil? Porra, é movimento normal pra chutar, ele tem que levar o pé pra trás pra chutar. Que imbecilidade é essa? Imbecilidade! Tem que mudar essa arbitragem toda, tem que passar por um reformatório. Isso é uma vergonha, cara. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, ele ainda fala isso.
O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna para trás, bate na perna do jogador do São Paulo e mesmo assim conclui a jogada. O defensor não impacta no chute do Arrascaeta. Que imbecilidade! Imbecilidade é não conhecer a regra. Isso é imbecilidade. É não conhecer a regra. Isso é um esculacho, tá? E aí o Jorginho, com muita razão, falou o seguinte: eu não fiz nada, foi incrível o que ele fez aqui. Toda a falta, meio a meio, ele olha para o lado. O cara nem revisa, nem olha o que aconteceu. Simplesmente acaba o jogo. Mataram o tempo todo, né? Saímos daqui sem os 3 pontos. Faz parte do futebol. A gente continua passando e o futebol brasileiro segue com essa arbitragem. Tá certo o Jorginho. Pô, os caras falarem que botou o pé pra trás pra chutar, ele vai fazer como? Cara, que imbecilidade. Que imbecilidade. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu fico revoltado com esse tipo de coisa, cara, porque realmente não dá pra acreditar mais nesse futebol brasileiro. Não dá. Vamos acompanhar aí a chegada, pelo menos essa notícia boa, a chegada do Lucas Paquetá, né? E agora uma questão só pra falar pra vocês. Com certeza, o problema do Flamengo é físico. O Arrascaeta tá certo. Como a temporada foi mais longa, foi até Mundial e tudo mais, início do ano, o Flamengo ainda tá naquele momento de recuperação. Se tivesse terminado um pouco antes, que a gente não queria, já estariam recuperados, já estariam na temporada normal. Eles ainda estão em pré-temporada. O Flamengo jogou 50 minutos bem e morreu. É físico. A questão é física. E eu falei isso ontem. Vamos acompanhar a chegada do Lucas Paquetá. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Dá essa moral pra gente aí, se inscreve aí. Lucas Paquetá.
Paquetá, chegando com a esposa, com os 2 filhos também, e mostrando todo esse amor pelo Flamengo. PVC, a gente falava ontem, né, sobre como ele tá feliz, e ele mostrou isso na chegada, né, essa reação dele com a torcida, essa identificação já tá mais que evidente nesse retorno do Paquetá. É difícil ter uma declaração deste tipo, né? Eu sei que o Flamengo não precisa de mim, mas eu preciso do Flamengo. É forte isso. Né? É bonito, forte. bonito. E é muito ao encontro do que a gente falou ontem. Né? Ele entende que ele precisa voltar para casa nesse momento, porque foi difícil para ele a estadia em Londres. Então, para ele é muito importante estar no Rio de Janeiro, estar no Flamengo, jogar pelo Flamengo. Ele pode até voltar depois. Então, está se sentindo abraçado, a torcida abraçou. Queria até uma música nova, né? Como é que é? A música não é nova, a letra que é. Porque a música é igual para todo mundo. E o Paquetá tá vindo aí, mais uma taça eu vou ganhar. Os antes todos vão chorar, não tem dinheiro para comprar. Eu gosto de fazer cantando PVC. Vamos ouvir a torcida cantando também? Bora ouvir, torcedor. Não tem. Fabi falaram que tinha. E não tem. Não tem problema, porque o PVC canta. Ficou bom, ficou bom. E aí, Danilo, você aprovou a cantoria de PVC? Eu acho que o PVC tá uma leve falhazinha na voz dele, uma falha assim. Você viu que ele dá tá faltando alguma coisinha. Acho que tá exercício de fono. Hoje eu tô um pouco rouco. Entendi, hoje especificamente. Você tá rouco, mas é bonito mesmo, foi bonita mesmo a declaração do Paquetá, legal. Num outro vídeo que tinha divulgado, ele também chegou a falar sobre saúde mental, né, que era importante voltar para casa. Quando ele foi falar com os torcedores do West Ham, né, ele falou, não, vocês não sabem como é importante voltar para casa. Então, legal, bacana ver esse tipo de movimento também. É verdade que, né, exigiu uma grana que nenhum outro time teria, né? Você imagina se o Paquetá estivesse fazendo esse pedido para qualquer outro time, não seria possível. É possível porque o Flamengo está muito bem estruturado e consegue pagar essa quantia bem alta. E agora vamos ver se ele vai se adaptar a tudo isso. Porque eu estava falando até esses dias, uma coisa curiosa, o Arnaldo Ribeiro, nosso colega, sempre fala que o Paquetá é um cavalo fisicamente, e de fato ele tem muito volume de jogo, né? Ele está o tempo inteiro em todo lugar do campo. Mas a última vez que ele jogou mais de 50 jogos na temporada foi no próprio Flamengo, antes de ir para o Milan. E aqui no Brasil a gente sabe que o Flamengo joga 60, 70 jogos. Pode jogar 78. Pois é. Então a gente vai ter que ver essa adaptação do Paquetá dentro do calendário do futebol brasileiro. Ele é jovem, 28 anos, não tem histórico de lesão, não é nada disso. A questão é, às vezes, para você dar o salto dos 55 para os 70, parece só 15 jogos. Pode ser algo relevante. Então também é um ponto para a gente observar nessa adaptação do Paquetá que vai ser necessária. 13 jogos em vez de 15, como se falou, foi a diferença do Flamengo de 2025 para o Paris Saint-Germain, temporada 24-25. O Paris Saint-Germain ganhou a Champions League em 2024-25, jogando 65 partidas no ano, e foi o clube europeu que mais vezes jogou. O Flamengo disputou 78 partidas no ano passado e não foi o clube brasileiro que mais jogou. Foi o Bahia que jogou 80. Então, o Bahia dá exatamente essa diferença de 15 jogos. 15 jogos no calendário europeu, 7, 14, 21, 14, são 2 meses. É como se no Brasil o ano tivesse 14 meses. Essa é uma questão para a adaptação dele ao futebol brasileiro, PVC, há esta dúvida? Porque recentemente o Flamengo contratou outros jogadores que tiveram que se readaptar ao futebol brasileiro, né? Como o Jorginho, como o Samuel Lino, que é cornetado pela torcida e tal. Mas eles soube trabalhar muito bem com a Arrascaeta, por exemplo, ano passado, que tinha um histórico de lesões, de questões físicas, mas conseguiu ser aproveitado e muito bem aproveitado o ano inteiro. Você acha que essa parte física vai ter que ter um cuidado com o Paquetá? Acho que não. Acho que ele tem uma adaptação ao Brasil, adaptar o gramado, adaptar o tipo de jogo. Você lembra que no jogo, no ano passado, no Mundial de Clubes, que o Flamengo, não na Copa do Mundo de Clubes, na Copa Intercontinental, que o Flamengo jogou em Doha, que o primeiro jogo houve a observação de que o Flamengo achou o gramado muito rápido porque não tem gramado daquele tipo no Brasil. Né? Não tem um gramado assim no Brasil. Ontem reclamaram de novo do gramado. Reclamaram do gramado do Morumbi. Né? E assim, aí eu estou fazendo só uma observação crítica mesmo, que é o anúncio do Maracanã foi que o gramado do Maracanã deste ano seria um gramado nota 4, de 1 a 5. Então, quer dizer que era 3.
Nós estamos falando o quê? Que nós vamos fazer agora, nós vamos ter um gramado nota 4. E o gramado nota 4, no segundo dia, não tem drenagem. Então, assim, temos um problema de gramados no Brasil, independentemente dos sintéticos ou naturais. Tem uma adaptação ao piso, tem uma adaptação às viagens, tem uma readaptação, mas ele conhece o lugar, é a casa dele, ele está querendo voltar para casa. Não acho que vai ser um problema. Acho que o Flamengo tem, até pela capacidade do Flamengo de circular o elenco, dele às vezes jogar no lugar do Paquetá, do De Arrascaeta, às vezes no lugar do Carrascal. Você pode fazer uma variação de times de uma semana para outra que dê a ele muita condição de se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro sem precisar jogar as 78 partidas. Até porque o Flamengo já jogou 78 menos 5, 73, menos 1, 72. O Flamengo pode ter, se ganhar tudo, 72 partidas daqui até dezembro. Está colocando o torneio da morte? Estou colocando o torneio da morte. Tá. Ele pode chegar a 78 com o torneio da morte. E alguns desses jogos, lembrando vai classificar. que alguns desses jogos foram disputados pelo time sub-20, né? Então que tira um peso aí do profissional. Tem uma outra coisa, assim, que eu trago para o debate. A diferença da exigência que ele vai ter, não como jogador, mas digo num espírito coletivo, porque uma coisa é você jogar no West Ham, há tanto tempo que ele joga, lutando para não cair eventualmente, ou para uma Liga Europa. Ficar em 10º lugar, né? O 6º Outra lugar. coisa, mesmo no Lyon, quando ele foi pro Lyon, a gente sabe que o Lyon é um dos times mais tradicionais da França, mas faz um bom tempo que lá é PSG e nada mais, por conta dos investimentos. E acho que no Milan era o time que ele era exigido para ficar em primeiro, quando ele saiu do Flamengo, mas isso já faz um bom tempo. Então também tem essa questão da exigência que ele vai ser submetido. E com todas essas declarações, fica cada vez mais claro o tamanho do impacto que Lucas Paquetá deixou no West Ham. Não se trata apenas de mais uma transferência comum. As palavras de Nuno Espírito Santo deixam evidente que o clube inglês perde não só um jogador importante, mas uma peça considerada única dentro do elenco. Quando um treinador afirma publicamente que não há substituto no mercado para um atleta, isso mostra o nível de confiança, admiração e dependência técnica que existia em torno desse jogador. Paquetá não era apenas mais um meio-campista. Ele era um diferencial, alguém capaz de mudar o ritmo do jogo, criar soluções em cenários difíceis e liderar dentro de campo, mesmo sem carregar a braçadeira de capitão. E esse reconhecimento vindo da Premier League, uma das ligas mais competitivas do mundo, só aumenta o peso da contratação feita pelo Flamengo. Não é todo dia que um clube brasileiro traz de volta um jogador tratado como insubstituível por um técnico europeu. Isso mostra o tamanho do movimento feito nos bastidores e o quanto o rubro-negro apostou alto para repatriar um atleta desse nível. Outro ponto que chama atenção é o fator emocional. Nuno deixou claro que a decisão partiu do próprio Paquetá. O desejo de voltar para casa, de estar perto da família, de reencontrar o clube que o revelou, pesou mais do que qualquer projeto esportivo na Inglaterra. Em um futebol cada vez mais movido por cifras, esse tipo de escolha mostra que ainda existe espaço para decisões guiadas pelo coração, pela identidade e pela história do jogador. E isso cria um ingrediente ainda mais forte para a narrativa no Flamengo. Paquetá não está apenas voltando como reforço. Ele está voltando como símbolo, como jogador que escolheu o clube em um momento importante da carreira, abrindo mão de seguir na elite do futebol europeu para assumir um papel central em um projeto ambicioso no Brasil. Do lado do West Ham, o cenário é claramente de frustração. O clube vive um momento delicado na Premier League, lutando contra o rebaixamento, e perder um jogador desse peso em meio à temporada é um golpe duro. O próprio treinador reconheceu que, se fosse em outro momento, talvez a história fosse diferente. Mas o contexto pesou, e a saída acabou sendo inevitável. Isso mostra como o futebol é feito de timing. Às vezes, não é apenas a proposta financeira que decide. É o momento do clube, o momento do jogador, o momento da temporada. Tudo se encaixa para que a transferência aconteça. E, nesse caso, tudo conspirou para que Paquetá voltasse ao Flamengo justamente agora. E para o torcedor rubro-negro, essa história só aumenta a expectativa. Se lá fora ele era tratado como peça rara, como jogador impossível de substituir, a pergunta que fica é: o que ele pode entregar agora vestindo novamente o manto sagrado? Qual será o impacto real no meio-campo?
Como ele vai se encaixar com as outras estrelas do elenco? Além disso, existe o efeito dominó no mercado. A chegada de Paquetá ao Flamengo já começa a mexer com outros clubes, como no caso do interesse do Benfica em Samuel Lino. Ou seja, uma contratação desse tamanho não movimenta apenas um elenco, mas todo o cenário ao redor. Clubes observam, se reposicionam, reavaliam planos e ajustam estratégias. Isso reforça a ideia de que o Flamengo, mais uma vez, se coloca como protagonista do mercado sul-americano. Um clube capaz de trazer de volta um jogador que era tratado como insubstituível na Premier League manda um recado claro para o continente. O projeto é grande, ambicioso e focado em títulos. E agora, a pressão também aumenta. Com um elenco cada vez mais estrelado, a torcida naturalmente passa a cobrar mais. O nível de expectativa sobe. O sarrafo sobe. O Flamengo deixa de ser apenas favorito e passa a ser obrigado a corresponder dentro de campo. E é exatamente por isso que essa volta de Paquetá não é só uma contratação. Ela é um marco. É uma afirmação de poder. É uma mensagem para rivais, para o mercado e para o próprio elenco. O Flamengo quer ganhar tudo. Agora queremos saber a sua opinião, torcedor. Você acha que Paquetá chega para ser protagonista absoluto? Ele vai elevar o nível do meio-campo a outro patamar? Essa contratação coloca o Flamengo como favorito a todos os títulos da temporada. Deixe seu comentário aqui embaixo. Participe do debate. Diga o que você espera dessa nova fase e como você enxerga o impacto real dessa volta histórica. E se você quer continuar por dentro de todas as novidades, bastidores, mercado da bola e tudo o que acontece com o Flamengo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma informação importante. Aqui você fica sempre um passo à frente.